Bom dia a todos, sejam bem-vindos em mais uma live do nosso projeto Galvanize Learning. Hoje estamos na nossa 13ª live e falaremos mais um pouquinho sobre LGPD. Para quem acompanhou na live passada, falamos um pouquinho da parte conceitual dessa lei que foi assinada na semana iniciada, né, na semana passada, tá? O processo startada na última sexta-feira. E hoje, como sugestão de alguns, nós vamos falar um pouquinho dentro do High Bond, tá? Então, hoje, nós daremos continuidade com o Leonardo Freire, tá? Nosso especialista, tá? Nos trazendo mais informações sobre a lei, sobre como colocar ela dentro da plataforma High Bond. Leonardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Sejam aí muito bem-vindos, né? Novamente aí a nossa live. Excelente sexta a todos, né? E aí hoje nós vamos falar um pouco mais sobre como fazer como colocar a implementação do Programa de Gestão de Privacidade de Dados, baseado na LGPD, utilizando uma ferramenta como um apoio assim realmente expressivo, né, para esse tema, né? Freire, eu acho que você precisa liberar seu vídeo, que você está só com... Tá oculto. Só com áudio. Pronto. Isso. Melhorou. Legal. Bem, como o Freire comentou, né? Nós vamos trazer hoje, ele vai apresentar dentro da plataforma High Bond como que nós adaptamos, tá? Como todos estão cientes, tá? A ferramenta é uma ferramenta muito bem dinâmica, flexível e bem adaptável, tá? Então nós conseguimos colocar os pontos da LGPD dentro da ferramenta, tá? Como hoje é sexta-feira, nossa 13ª live, é uma sexta-feira quase 13. Mas como nós não acreditamos nisso, só acreditamos que teremos mais uma excelente live, correto? Corretíssimo. Tá certo. Freire, eu vou parar aqui então a minha apresentação, daí fica contigo aí, tá? E conforme for surgindo dúvidas aí, eu vou entrando no decorrer aí para tirar uma dúvida que seja enviada. Pessoal, Perfeito. mais uma vez, tá? Todos fiquem livres, tá? Se for necessário liberar o áudio, pode ser liberado. Se quiser entrar, comentar alguma coisa, se quiser mandar pelo chat também, pode enviar. Nós temos aí uma equipe por trás aí trabalhando aí para ir passando as perguntas, tudo isso, tá? Então, fiquem à vontade de usar o chat ou mesmo abrir o áudio e comentar, tá? Freire, vou parar então aqui agora. Tá ótimo. Perfeito, então já está aí contigo, tá? Mais Beleza. uma ótima apresentação e vamos em frente. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Vamos aqui falar um pouquinho mais sobre a LGPD. Gente, antes até de compartilhar minha tela, eu queria fazer aí uma retrospectiva aí da nossa última apresentação, né, do último bate-papo que nós tivemos, e falar, só pontuar algumas coisas que nós falamos, né? Nós falamos aí sobre a parte mais conceitual da LGPD, onde a gente abordou o papel aí do controlador, o papel do processador, né, a atuação, um pouco aí da atuação do DPO, né, um pouco dos direitos aí que o titular de dados passa a ter, né, na entrada em vigor da lei. Então, nós falamos um pouco sobre essas coisas. E hoje, eu queria mostrar para vocês como que a gente pode, na prática, utilizando aí uma excelente ferramenta, como que a gente pode orquestrar essas atividades dentro da organização, né? Mais uma vez, eu queria frisar o seguinte: não existe uma ferramenta mágica onde você vai apertar um botão e tudo vai acontecer de forma automática. Não é assim que a gente trata dessa parte aí da implementação da lei, né? Na verdade, é um trabalho contínuo, um trabalho aí a muitas mãos, né? Que é necessário que a organização inteira se comprometa a colocar em prática as boas práticas aí para que todos os pontos aí da lei sejam cobertos. E hoje eu quero mostrar para vocês um pouco mais de como fazer isso, né? De como é que eu inicio isso, né? Porque é uma grande
dúvida aí, né, de muitos a respeito de como organizar, de como iniciar os trabalhos a respeito, né, da LGPD. Deixa eu carregar aqui a tela. Pessoal, só para falar para vocês, como a gente está ao vivo, né? E aí a gente está de casa também, né? Como a maioria aí de vocês. O meu vizinho está fazendo uma obra na casa dele, né? Então, provavelmente vocês vão escutar algum barulho aí de furadeira, de quebradeira, mas qualquer coisa vocês podem pedir para que eu repita, que eu com certeza paro, volto, repito aí, para a gente trazer um melhor entendimento. Mas vamos lá. Pessoal, eu quero dar um panorama aí sobre a ferramenta, né? Falar um pouquinho sobre ela, mas não vou entrar em maiores detalhes, tá? Nosso objetivo hoje, como é falar da LGPD e como que a gente pode utilizar a ferramenta para adequação da organização, eu quero focar nesse tema, né? Porque senão não daria tempo da gente abordar todos os pontos, tá? Mas trazendo só uma visão geral para quem ainda não conhece a ferramenta, ela é uma ferramenta integrada, tá? É uma ferramenta da Galvanize, o HighBond, né? Esse aqui é o Launchpad, né? A primeira carinha da ferramenta aí, né? Quando a gente loga nela, é uma ferramenta que não precisa que você se preocupe com a parte de infraestrutura local na sua organização. Então, se você for implementar essa ferramenta, você não precisa se preocupar com alocar servidores e infraestrutura para isso, né? Porque ela trabalha totalmente em nuvem, né? Então, isso facilita bastante. E aqui nessa primeira telinha nós temos aí a parte de configuração, onde a gente tem a parte de estratégia, que traz uma visão mais gerencial, uma visão aí global sobre os projetos, a estrutura, né? Onde a gente pode montar as estruturas dos projetos, o mapa de conformidade, que nós vamos falar um pouquinho dele hoje, né? Planos de garantia, agendador, mais acima você tem aí a automação, onde você cria os seus resultados, seus gráficos, storyboards, para que você gere aí as apresentações, os robôs, e aí mais acima você tem projetos, rastreador de problemas, rastreador de tarefas, quadros de horário, controle de missão e relatórios. Né? Eu queria trazer só essa visão aí para vocês e dizer também o seguinte, essa ferramenta ela é totalmente integrada. Esses quadradinhos que vocês estão vendo aí, eles se integram entre eles e a gente consegue aí um resultado bem bacana quando a gente fala aí da ferramenta, né? Pessoal, então, para iniciar, como é que a gente poderia trazer aí os primeiros passos em relação à conformidade, né, do Programa de Gestão de Privacidade de Dados baseados na LGPD? Por que eu digo dessa forma? Né? Trazendo só mais um item que a gente conversou na live passada, a gente fala dessa forma porque hoje, aqui no Brasil, nós vamos fazer baseado na LGPD. Mas, assim como na Europa tem a GDPR, em outros países também tem as leis específicas deles. Então, é por isso que a gente comenta dessa forma, né? Um programa de gestão de privacidade de dados baseados na LGPD. Né? Vamos aqui, então, ao mapa de conformidade. Por que a gente vai para ele, primeiro? A gente entende o seguinte, é necessário que a gente faça um diagnóstico em cima da organização. A gente precisa entender como é que está a organização dentro dos aspectos que englobam a LGPD. Então, eu parto do seguinte princípio. Para começar esse trabalho, a gente precisa entender primeiro onde a gente está, para daí traçar um passo a passo para onde a gente quer chegar. Não é isso? Então, eu peguei aí o Sistema de Gestão de Privacidade de Dados Pessoais, baseado na LGPD, que é quando eu, só abrindo um parênteses, quando eu falo sistema, eu não estou querendo dizer a aplicação de informática, tá? Eu estou falando sobre um programa. Então, esse sistema ele foi desenvolvido por uma das entidades certificadoras, né? Aí ele fala sobre os passos, os cinco passos para que a gente adeque a organização
dentro do que é necessário para atender os requisitos da LGPD, né? Então, vou falar um pouquinho sobre cada um deles aqui, mostrar como que a gente pode fazer um diagnóstico da organização e aí partir para a operação. Como que a gente pode, aí, utilizando a ferramenta de forma integrada, fazer com que isso aconteça da melhor forma, né? Então, para começar, a gente parte da preparação. O que é a preparação? A preparação, o propósito é preparar a organização para proteger a privacidade. Qual é o objetivo? Analisar os requisitos e necessidades de proteção de dados e privacidade, coletar leis, regulamentos e normas relevantes, estabelecer um plano de ação, né? Por que ele diz isso? Quando a gente fala de coletar leis e regulamentos e normas relevantes, é porque é o seguinte, cada setor tem as suas leis próprias. Por exemplo, o setor financeiro tem as normas e as leis que são estabelecidas pelo Banco Central, né? Então, cada nicho, vamos dizer assim, você precisa ter as demais leis que complementam aí o seu arsenal de coisas, né, que precisa ser avaliado. Então, por isso a necessidade de você avaliar também as demais leis, né? A parte da organização, como é que seria isso? Estabelecer estruturas organizacionais e mecanismos para as necessidades de privacidade da organização. Desenhar e implantar o programa de proteção de dados e privacidade, designar um DPO, né, que nós falamos um pouquinho sobre o DPO da vez passada, envolver e obter o compromisso de todas as partes interessadas e relevantes, né? Mais uma vez, a gente falou muito na live passada que é um trabalho aí a todas as mãos, né? É um trabalho multidisciplinar. A gente não pode achar que a gente entrega isso para a área de TI e ela é detentora e ela resolve tudo, ou para a área jurídica, né? Não é assim, né? É um trabalho multidisciplinar, né? Então, por isso que ele fala muito sobre envolver aí todas as partes interessadas e relevantes, né? E a gente não pode fugir também da parte de aculturamento da organização, né? Então, muda muita coisa, né? Então, a gente vai aí discorrer um pouquinho sobre as etapas aí, e vocês vão ver o tanto que o tanto de detalhes que tem na hora da gente fazer a implementação, tá? A parte do desenvolvimento e implementação, nós temos aí o propósito que é desenvolver e implementar medidas e controles específicos para proteção de dados e privacidade, né? Projetar um sistema de classificação de dados não é, mais uma vez, não é um sistema computacional, tá? É um sistema que te propicie a classificação dos seus dados. Pode ser computacional ou não, mas que o importante é que ele te propicie, né? E aqui a gente tem uma ferramenta que pode te ajudar muito nisso, né? Desenvolver e implementar políticas, procedimentos e controles para cumprir leis de privacidade e requisitos da organização, né? E aí nós temos a parte de governança também, né? É estabelecer mecanismos de governança de privacidade, né? Desenhar e configurar estruturas de governança, exemplo, programa de proteção e privacidade de dados, PO e etc. Envolver e obter o comprometimento de todas as partes interessadas e relevantes e relatar todas as questões de privacidade, processo contínuo, né? E aí nós temos a avaliação e melhoria, né? Que é avaliar e melhorar todos os aspectos específicos de proteção de dados e privacidade da organização, controles, políticas, procedimentos, práticas, etc. Né? E qual que é o objetivo? Monitorar a operação e a resolução de todas as questões relacionadas à privacidade, né? Avaliar regularmente a conformidade com processos, políticas internas e melhorar a proteção de dados e as medidas de privacidade. Então, pessoal, a gente já entende a partir daqui que não é simplesmente eu pegar a lei, transformar ela em requisitos numa planilha, por exemplo, e ir ticando lá. Isso tem, isso não tem, isso tem, isso não tem. Existe uma série de coisas que a gente precisa fazer. E aqui, para a gente começar, né, eu iniciei sobre o tema preparação, porque senão a gente também não conseguiria discorrer o assunto de uma forma
efetiva, né? Porque é muita coisa mesmo. Então, olha só para vocês terem uma ideia. Quando a gente abre aqui preparação, olha o tanto de item que a gente precisa olhar para eles para que a gente entenda como é que está a organização. Só em nível de preparação, tá? Então, olha só. A respeito do relatório de análise de proteção de dados e privacidade, né, que compreende a etapa 1 da lei, né? Então, quando a gente vem aqui, qual que é o entregável dessa etapa? A gente precisa entregar um relatório de análise de proteção de dados e privacidade, né? Que aqui a gente pega ali um controle, né? Mais para frente um pouquinho eu vou mostrar para vocês onde ficam os riscos, os controles, como é que a gente lida com isso, tá? E aí, como a gente está com o objetivo de fazer um diagnóstico da organização, então vamos entender o seguinte. Aqui a gente está olhando para ver se a organização já tem ou não esse entregável, ou já tem ou não essa prática dentro dela, né? Então, olha só, fazer um panorama da empresa e das leis e regulamentos que afetam todas as funções do negócio. Avaliar a prontidão para a proteção e privacidade de dados. Registrar os resultados em um relatório. Isso aí, caso a gente não tenha, então a gente avalia como não coberto, certo? Se a gente avaliar como não coberto, ele vai alterando o percentual de aderência, né, a isso dentro da ferramenta e no final da avaliação nós temos um panorama de como a organização está, né? Aqui eu deixei aqui só para a gente ver, eu deixei coberto, né? Só para a gente ver como é que se comporta ali a ferramenta, né? Então aqui você consegue fazer essa avaliação e caso você queira olhar, né, mais para frente nós vamos fazer isso, nós vamos entrar dentro do projeto para entender essa dinâmica, né, porque ele é integrado aí e a gente consegue fazer essa interação de forma muito tranquila, tá? Aqui mais abaixo, nós temos aqui o manual de leis de privacidade, certo? Que compreende aí a etapa de 2 a 4, de 2 a 3, na verdade, né? O manual de leis de privacidade, né? Esse é um entregável que a gente precisa trazer, certo? E aí, se a gente está coberto ou não a respeito disso, né? Então, vamos colocar que a gente não está coberto, né? Entendendo aí que a gente ainda precisa fazer esse manual. Sistema de fluxo de dados, né? Compreendendo aí a parte 6 aí, né? Inventário de dados pessoais, certo? Será que a gente tem isso dentro da organização? Não temos? Então, eu classifiquei como que a gente não tenha, tá? Uma política de proteção de dados. E aqui cabe uma observação interessante, né? Quando a gente fala sobre política, né, de proteção de dados, a gente pode entender o seguinte, não é uma política de segurança da informação, tá? São duas coisas distintas, né? Uma coisa é a política de segurança da informação, né, que você tem algumas diretrizes lá organizacionais. Outra é a política de proteção de dados pessoais, tá? E aí são coisas bem distintas mesmo, né? O plano de treinamento em privacidade, que compreende a etapa 7 da lei, o programa de privacidade de dados e de proteção de dados e privacidade, né, etapa 7, e aqui o relatório e orçamento da Organização de Proteção de Dados, né? Então, aqui a gente já pode ter como que a gente, um relatório do que vai ser necessário para a gente poder fazer essa implementação, né? E aqui eu deixei, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode mapear um controle lá num projeto, tá? Mas para isso eu vou primeiro mostrar para vocês o projeto para que seja entendido de uma forma mais adequada, tá? E aqui a gente tem o plano de implementação de ações de privacidade de dados e de proteção de dados e privacidade, né, que compreende a etapa de 1 a 8 aí, certo? O que acontece, gente? Aqui, quando a gente faz, como eu falei para você que a ferramenta é integrada, é totalmente integrada, eu posso aqui mapear o controle que já existe dentro do projeto. Então, eu venho aqui em mapear controles e eu posso aqui mapear a partir desse controle aqui, né, aonde eu estou trabalhando. Olha só como é que funciona. Né? Como eu estou falando da etapa 8, eu estou mapeando esse controle aqui.
certo? E clico aqui em concluir, ele já está aqui aparecendo para mim mapeado, né? Com base na etapa 1 a 6, elaborar e evidenciar para a diretoria um relatório contendo a análise e os resultados das atividades de análise e preparação para a privacidade e as atividades a serem implementadas, né? Então, veja que só na etapa 1 a gente já tem um arsenal de atividades e de procedimentos que a gente precisa fazer para estar aderente aí à nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? De acordo com a avaliação aqui, né, que eu fiz, então nós temos aí 2% de aderência à LGPD. Ou seja, a gente precisa gerar dentro da organização aí uma sequência de procedimentos e atividades para que a gente consiga cumprir todas essas etapas, né, partindo aí do pressuposto que a gente tem 2% de aderência, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona isso no projeto, tá? Vou aqui atualizar a telinha só para ver se ele me pede para logar. Tá aqui, ó, gente. Esse aqui é o nosso projeto, né? Trazendo um pouquinho aí do cenário do projeto para vocês, a gente tem aí a ferramenta, ela dispõe dessa primeira tela do projeto, onde você tem uma visibilidade total dos seus projetos dentro da organização. Então, aqui você tem aí os projetos que você está atuando, o status desse projeto, o progresso de realização de atividades dentro desse projeto, a data de início, a possível data de término. Aqui ao lado direito você tem as prioridades, aonde que ele dispara para você aí as ações, né, o que você pode tá acompanhando os seus projetos, os planos de garantia, agendador, biblioteca, e assim a gente tem vários outros itens que a gente pode, numa próxima oportunidade, discorrer melhor sobre cada um deles, tá? Aqui, vamos entrar no nosso projeto para a gente avaliar como é que está aí as coisas e como que a gente pode, agora, na prática, sabendo aonde nós estamos, né? Estamos aí em 2% de aderência. Então, como que a gente operacionaliza isso? Como que a gente faz para começar a executar essas atividades, tá? Então, olha só. Aqui nós criamos o projeto, nós temos a parte de planejamento do projeto, onde você vai colocar uma breve descrição do que é o projeto, qual que é o propósito, o escopo das suas atividades, tá? E a parte aqui de execução, né? Então, na parte de execução, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, né, aqueles 5 passos, né? Preparação, organização, desenvolvimento, implementação, governança e avaliação de melhorias, né? Então, nós vamos falar sobre a preparação, certo? Aqui na preparação, né, nós temos aí a primeira telinha, que é a visão geral, onde você pode discorrer os detalhes da sua avaliação, né? As narrativas, onde você pode colocar aí as informações relativas ao processo como um todo, o que você vai, qual é o objetivo não, né? Mas quais são as diretrizes, né, e mecanismos que vão correr os processos em si, né? E aqui a matriz de riscos e controles, tá? Matriz de riscos e controles. Aqui nós geramos os riscos e os controles a respeito aí das nossas atividades, né? Nós temos aqui, aqui com maior detalhe, os controles a respeito das atividades a serem executadas, né? Então, nós temos aqui, mais uma vez, realizar a análise de privacidade, né? Fazer um panorama da empresa e das leis e regulamentos que afetam todas as funções do negócio, avaliar a prontidão para proteção e privacidade de dados e registrar os resultados em um relatório. Coletar as leis de privacidade, né, reunir todas as regras, regulamentos, normas de proteção de dados e privacidade em nível nacional e internacional, né? Por que internacional? Porque muitas vezes a gente trata de dados pessoais, né, de pessoas fora do país e vice-versa, né? Tem, por exemplo, quando você está aí fazendo um registro, um cadastro seu numa empresa de fora do país, eles já estão tratando os seus dados, né? Então, eles precisam estar aderentes, né? E nós também.
né? Analisar o impacto da privacidade, né? Revisar, estudar e entender o impacto que as regras, regulamentos e normas de proteção de dados e de privacidade têm nos negócios da organização, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado, né? Realizar aí auditorias e avaliação dos dados iniciais, né? Executar uma avaliação inicial de proteção de dados para saber como a organização está lidando com as regulamentações e possíveis riscos existentes para o negócio e para os indivíduos, né? Lembrando, gente, o seguinte, nós teremos aí 3 bases principais para a gente atuar dentro da organização, né? A primeira base é a base de colaboradores, né? A segunda base é a base de clientes e a terceira base é a base de fornecedores, tá? Então, quando você observa essas 3 bases, você já tem um trabalho a ser feito em cima de todos esses itens que eu estou colocando aqui, né? Então, aí no item 2, no controle 2, quando a gente olha aí, se a organização operar na AEE, o que é isso? Área Econômica Europeia, ou suas atividades oferecerem bens ou serviços para os indivíduos da AEE, então é necessário entender a GDPR. O que é a GDPR? A GDPR é a nossa LGPD, porém para a Europa, tá? Então, a gente precisa estar aderente, né? Se a gente tem, se a gente opera lá ou faz tratamento de dados com os dados de pessoas de lá, a gente precisa estar aderente, a gente precisa entender essa lei também e precisa criar mecanismos de controles para que a gente consiga atender aí de forma efetiva resguardando a organização, tanto o controlador quanto o processador, né? E aí, dando sequência, estabelecer a organização de governança de dados, né? Criar um comitê de governança de dados para revisar impactos e riscos e assegurar que medidas e controles sejam implementadas para mitigação, né? Como é que isso se dá, né? Aqui dentro da ferramenta, né? Como é que você pode fazer isso? Eu vou discorrer aqui sobre os outros pontos e nós vamos entrar aqui num controle para a gente poder lidar melhor, mostrar como é que isso acontece, tá? Estabelecer um fluxo de inventário de dados pessoais, certo? Conhecer os fluxos de dados ajuda a implementar e monitorar a proteção de dados e privacidade, né? Elaborar gráfico de fluxo de dados interno e externo da empresa, né? Criar um inventário de dados pessoais mantido por vários departamentos e sistemas de TI, incluindo todos os tipos de dados, eletrônicos e em papel. Gente, aqui cabe também uma observação. A lei ela entrou efetivamente em vigor na sexta-feira passada, só que ela abrange não somente daqui para frente, porém o legado também. E aquilo, como vocês viram aí, o que está em eletrônico e o que está em papel também, né? Toda documentação de papel, isso tudinho tem que ser avaliado, né? E feito medidas aí de segurança para poder, de controle, na verdade, para poder entrar em aderência à lei, né? Aí, quais funcionários são responsáveis por esses dados? Tipos de dados tratados, né? Dados de funcionários, de clientes, né? Com compromisso com outras organizações, etc., né? Onde são mantidos servidores, dispositivos móveis, na nuvem, etc., né? Então, vocês observam aí que são várias as etapas, né? São muitas etapas, né? Estabelecer aí o programa de P&D, né? De PDIP, na verdade, né? Para obter melhores resultados de proteção e privacidade, né? As organizações implementam proteção de dados e privacidade por meio de plano de treinamento, né? De privacidade. Então, como eu tinha comentado anteriormente, né? É importante criar uma sequência de atividades onde a gente observe como é que está sendo feito aí a pulverização dessas informações ou a preparação dos colaboradores da empresa para atuarem ou para lidarem com a lei, né? Então, isso é muito importante, né? A gente está entendendo essa etapa, né? Fazendo aí programas de treinamentos, né? De aculturamento em toda a organização, né? Estratégia de proteção de dados e privacidade, né? Desenvolve para a organização uma visão
sobre a proteção de dados e privacidade, define o escopo para o programa de proteção de dados e privacidade, estabelece o papel do DPO, né? Detalha uma estratégia para alcançar as principais prioridades dentro da proteção de dados e privacidade, né? O programa de proteção de dados e privacidade, enfatiza o valor que a organização atribui à proteção de dados e à privacidade, né? Ou seja, são vários itens aí para a gente estar fazendo isso aí, lembrando que a gente só está falando da primeira etapa, né? Então, a gente tem aí, ó, esboçar o plano de implementação de ações de proteção de dados e privacidade, né? Com base nas etapas de 1 a 6, elaborar e evidenciar para a diretoria um relatório contendo a análise e os resultados das atividades de análise e preparação para a privacidade e as atividades a serem implementadas nas fases seguintes, né? Um orçamento, né? Fundos, recursos, sistemas, ferramentas, etc. Um conjunto de plano de ações específico para a execução do processo completo de proteção de dados e privacidade de cada fase, né? Então, veja que a gente falou bastante aqui e a gente falou bastante exatamente sobre a primeira parte do nosso processo de 5 etapas aí, né? Então, vamos aqui aos riscos, né? Entendendo aqui que seria um risco a análise de privacidade não realizada ou incompleta, né? Como é que a gente pode lidar com isso dentro da ferramenta, né? Olha só como é que a gente pode estar fazendo, tá? Aqui a gente tem o risco propriamente dito, tá? E aqui a gente tem o ID do risco. Nós temos Freire, aqui... vou dar uma cortadinha em você aí, rapidinho. Pode ir lá. Que você começa essa parte aí, pessoal, alguém tem dúvida, quer fazer algum comentário? Vamos aproveitar agora essa pausinha, tá? Mas assim, podem utilizar o chat, podem ir mandando, tá? Eu ia parar um pouquinho antes dele entrar nesse aqui, mas só para perguntar, o ritmo tá legal? Comentem aí no chat, se tiverem alguma dúvida, se quiserem comentar, fiquem à disposição, tá? Então, só entrei para dar uma pausinha aí, até para o Freire beber uma água aí, tá? Tá Mas certo. agora a gente passa aí para ele de novo aí. Tá certo. Eu acabei empolgando, pessoal. Fui falando e esqueci de perguntar para vocês se estava tudo bem, se até aqui está tudo certo, se vocês precisam de alguma coisa, né? Mas estejam aí bem à vontade, né? Como o Léo comentou, fiquem bem à vontade para perguntar, para pedir um tempinho aí para revisar algum ponto, para saber um pouco mais, tá? A gente está aqui à disposição de vocês, tá bom? E dando sequência aqui, então, pessoal, nós temos aí a parte de probabilidade do risco, né, acontecer. Aqui, a gente está falando sobre uma análise de privacidade não realizada ou incompleta, né? Qual é o risco disso acontecer? Isso já está acontecendo. Eu classifiquei como alta, né? Qual que é o impacto? Eu classifiquei como severo, né? Por conta da criticidade da coisa, né? Então, eu classifiquei dessa forma para que a gente tenha aí um entendimento melhor sobre isso, tá? Aqui, você pode perceber mais abaixo que você tem arquivos de apoio, né? Você tem métricas que você pode estar adicionando, né? Através de análise, né? De dados vindos aí de outras caixinhas, né? Que a gente tem na ferramenta, né? Análise de dados, pesquisas, relatórios de eventos. Aqui a gente já pode enxergar no risco qual é o controle que está atendendo a esse risco, né? Que está aí compreendendo esse risco aí, né? E aqui a gente tem a parte também que você pode listar problemas, né? Por exemplo, se você enxergou aqui que tem um problema, né? Dentro desse risco aqui, né? Um problema a mais, né? Que ele não está descrito aí. Você pode adicionar aqui um problema, tá? Ou que seja necessária a correção, né? De alguma tarefa, de algum item aqui dentro do risco. Então, você pode criar um problema, né? Descrever esse problema aqui, né? O que está acontecendo e qual é a sua sugestão aí, né, aqui na parte de recomendações, né? Você pode designar um proprietário, um tipo, né? Qual é o tipo desse problema? É um problema que é recuperável? Não é recuperável, nesse caso aqui, né? Lembrando, pessoal, uma coisa, né? Que eu esqueci de mencionar para vocês. Aqui, quando você enxerga, quando você olha essa telinha aqui, né? Quando você lê
planejamento, execução, painel, matriz de controle e risco e tudo mais. Isso tudo aqui, gente, é possível a gente parametrizar e trazer a realidade da sua organização para dentro da ferramenta, né? Todos esses itens, até se você olhar e falar assim, poxa, eu senti falta de um campo onde eu possa avaliar tal situação, né? Isso não tem problema, a gente consegue adicionar esse campo, a gente consegue fazer da forma que se adere melhor à sua organização, tá? Continuando aqui, a gente pode fazer solicitações, tarefas, controle de hora, né? Então, a gente pode interagir bem com essa questão dentro da ferramenta, tá? E aí, voltando aqui, quando a gente vai para o nosso controle, né? Então, a gente pode vir aqui para o controle e falar, antes de irmos para o controle, eu quero mostrar para vocês aqui mais abaixo também a parte de workflow da ferramenta, né? Então, você pode estar, por exemplo, você criou aqui todos esses riscos e você precisa, então, que haja um preparador, que haja um preparador, ó, que haja um aprovador, né, desse risco, alguém que vai avaliar, né, como um revisor de detalhes, como um revisor geral, né? Então, você, por exemplo, como preparador, você avalia, né, e dá o seu aprovado aqui. E você designa uma próxima pessoa para que avalie também, junto com você, né? E assim você interaja dentro da organização com os atores do processo em si, tá? Então, você tem essa facilidade também aí, né? Então, aqui, observando o nosso controle, veja também aqui, ó, que quando você tem um panorama dessa primeira tela, você já tem aqui a probabilidade do risco, o impacto dele e o que está sendo controlado, se ele está sendo controlado ou não, né? Aqui você tem, né, o controle propriamente dito. Então, para aquele nosso risco ali primeiro, a gente tem esse controle aqui, né? Que se for efetivo, que se a gente conseguir executar esse controle, a gente vai resguardar a organização aí em realizar a análise de privacidade, né? Fazer um panorama da empresa, das leis e regulamentos que afetam todas as funções do negócio, né? É importante fazer isso. Avaliar a prontidão para proteção e privacidade de dados, registrar os resultados em um relatório, né? Então, é importante a gente estar executando essa atividade e aí, quando a gente executa a atividade, a gente tem aí os testes, os desenhos, né, que nós vamos falar agora, né? Tem o passo a passo do controle, aqui que a gente está, né, dizendo se esse controle está efetivo ou não. Ó, quando a gente entra nesse tipo, no controle 1, que a gente estava falando agora, a gente pode ter aqui, a gente pode colocar as informações, né? Se esse controle está sendo efetivo mesmo, né? Se está sendo adequado, né? O desenho do controle está adequado? Eu coloquei que sim, né? Aí aqui você pode também fazer as suas considerações, as suas observações, né? Aqui, mais uma vez, você pode colocar as suas métricas e aí você pode estar aprovando ele como um preparador, como um revisor de detalhes ou revisor geral. É bem importante salientar também aqui, gente, o seguinte. Observa aqui, ó, este passo a passo no controle de desenho foi aprovado pelo preparador. A ferramenta, ela também tem, nativo dela, a identificação do risco de SOID, né? O que é isso? Ela observa o seguinte, se eu sou o preparador e eu estou aprovando como revisor também, ela já me salienta, fala, olha, está tendo conflito de interesse, né? Então, ela já me coloca aqui. E aí eu posso adicionar aqui um problema a respeito desse ponto. Eu posso dizer o seguinte, olha, não pode ser aprovado pelo preparador, né? Você tem que... outra pessoa precisa aprovar, né? Não pode ser a mesma que fez, certo? Então, ela faz esse controle também. Aqui você tem o desenho propriamente dito do teste, né, em si. Então, você pode fazer aqui, né, dentro dessa estrutura que eu criei, pessoal, a gente tem alguns pontos aqui, tá, que eu coloquei a mais, né, só para um entendimento de vocês. E a gente pode, como eu falei antes, né, a gente pode parametrizar da forma que melhor atender a organização, tá? Então, aqui a gente tem a descrição, né, um método de teste, né, se é inspeção, se é observação, se é consulta, se é redesempenho, né, o tamanho da amostra, e a gente tem aqui
né, as etapas do teste, né, como que você fez a coleta dessas informações, a área que você visitou, como é que foi isso daí. Então, você pode deixar todas as informações aqui dentro da ferramenta, facilitando muito quando houver uma auditoria, né? Então, essa ferramenta, ela é uma, vamos dizer assim, uma etapa muito importante para que você, por exemplo, municie o DPO, né, na hora que ele precisar, por exemplo, né, informar ao titular de dados como que os dados dele estão sendo tratados dentro da organização, né? A gente sabe, a gente entende que um dos maiores pontos aí de preocupação das organizações é como fazer para deixar as informações que tem dentro da organização integradas, né? A gente observa que a maioria das organizações tem as suas informações muito pulverizadas, né? E na hora que você precisa fazer um relatório ou precisa de uma informação mais precisa, né? Assim, de forma mais rápida, assim, a maioria tem uma certa dificuldade, porque precisa coletar de um sistema, do outro sistema, fazer um relatório, juntar todas as informações, né? Isso tudo demanda tempo e trabalho. Então, para você ter uma ideia, quando o titular de dados chegar na organização controladora e falar e pedir as informações a respeito dos dados dele, a organização tem 15 dias para gerar essas informações de uma forma clara e objetiva para que um leigo possa entender o que está sendo feito, né? Então, se você tem essas informações todas concentradas dentro de um lugar só, facilita muito na hora de você fazer esse aparato, né? Então, ajuda demais, muito mesmo. Então, aqui nós temos também o teste, né, propriamente dito. Então, quando a gente testa, o que é testar nesse caso aqui? Né? Você vai ver o seguinte, bom, o controle está sendo efetivo, ele está sendo feito, na verdade, ele está sendo executado dentro da organização de forma a trazer um resultado ou não, né? Então, aqui você pode fazer suas observações aqui, ó, né? Você está testando os controles dessa parte da rodada de teste? Sim. Qual é o usuário designado? Né? Qual é a data de início do teste? Qual é a data de fim? Né? Como a gente tem um prazo para executar, né? Então, eu achei por bem deixar esse item aqui dentro dessa... Eu criei esse campinho aqui, ó, data de início do teste e data de fim do teste, né? Para que a gente tenha para demonstrar para vocês tanto que a gente pode trabalhar com a ferramenta aí para trazer um resultado mais efetivo, né? E aí aqui você pode avaliar, né, se o teste ele foi eficaz ou ele está ineficaz, né? Bom, com esse teste a gente consegue compreender todas as situações em que o item pede. A gente consegue resguardar nesse ponto, nesse quesito, ou não, certo? E aqui você pode também adicionar um arquivo de apoio, um relatório, um gráfico, um esquema, né, um bisagem aí que você faça um desenho de um processo ou alguma coisa que faça sentido, né, como evidência desse teste para que você inclua aí como evidência nessa etapa aí do teste, né? Então, observe aí vocês que a gente tem tudo integrado, que a gente tem tudo no mesmo lugar, né? Mais uma vez, observando que isso facilita muito aí a coleta de informações futuras, inclusive na hora também, não só ali do titular dos dados requerendo as informações dele, como também do DPO prestando essas informações para a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então, ela posteriormente, né, poderá fazer as auditorias externas aí em relação à proteção de dados pessoais dentro da organização. E aí a gente sabe, né, porque nós já participamos aí de inúmeros momentos de auditoria externa, a gente sabe que gera uma correria enorme dentro da organização quando a gente não tem essas informações em um único local, né? Então, fica todo mundo
muito preocupado e muito assim atarefado em buscar as informações e consolidar as informações para entregar para o auditor, né? Então isso seria um facilitador muito grande, né? E aí, pessoal, uma vez que a gente tratou e a gente fez aqui esses tratamentos todos, a gente discorreu sobre esses passos aqui e tudo mais, a gente tem aí os resultados, né? Então, dentro do que já foi executado, né, a gente tem aí 37% aí, nós estamos ainda em 37%, ou seja, nós ainda não cumprimos aí o que seria considerado aqui, né, como estamos aí, pelo menos saímos do vermelho, nós ainda não saímos do vermelho, nós ainda estamos aí com a necessidade de fazer aí uma intervenção para chegar a um resultado mais efetivo, né? Então, a gente tem aí a todo momento, né? Eu quis mostrar para vocês que a gente tem a todo momento aí uma coleta de informações, um percentual sendo gerado para nortear as nossas atividades aí, tá? E aí, a gente tem um outro ponto aqui bem interessante. Como é que eu posso mostrar isso aí de uma forma aí mais estratégica, mais executiva, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem aqui a parte do estratégia, tá? No estratégia, a gente tem as informações aí de quais sessões a gente está tratando, né? O panorama delas, como é que está sendo tratado, né? A preparação, a avaliação e melhoria. Nós estamos, por exemplo, aqui em 37%, né? Observa que ele também traz vermelhinho aqui. Se isso fosse maior de 50%, ele já traria aí um amarelinho aí para poder trazer aí uma visão mais apurada para a gente, né? Então, aqui você tem todas as informações aqui, ó, se está aprovado, se está com falha, quem que não está testado. Ó, então, dentro de preparação, a gente tem 5 dos nossos controles aprovados, nenhum com falha e 11 não testados. Então, a gente precisa correr, né? Então, aí, para uma visão de gestão, a gente tem esse quadro que a gente consegue nortear as atividades dentro da organização, né? De forma mais estratégica. A gente tem a parte de métricas, que a gente pode criar uma métrica vinda de uma informação a partir de uma coleta de dados dentro da ferramenta, que é como eu falei para vocês, né? Como a gente não está com o objetivo hoje de falar de todos os itens da ferramenta, que é muita coisa, né? Então, eu trouxe só alguns temas para a gente, vou só pincelar algumas coisas para a gente falar. Numa próxima oportunidade, a gente discorre mais detalhadamente sobre cada item, né? Nós temos aí a parte de avaliação, onde a gente vai avaliar o processo em si, né? Nós estamos aí no processo de preparação, né? E nós vamos avaliar a regional que esse processo está compreendendo, né? A gente, por exemplo, a gente pode ter empresas que tenham várias filiais, né? Ou uma filial, ou duas, quem sabe. Então, a gente pode estar executando por regional. Então, o processo de preparação ele está compreendendo São Paulo. E dentro desse processo de preparação, qual que é o impacto dessa primeira fase aí, né? O impacto ele é alto, né? A probabilidade aí média, né? Vamos dizer assim, né? Então ele já gera uma pontuação, né? De gravidade de risco aqui, certo? A gente tem a parte do tratamento, né? Onde a gente pode aqui discorrer aqui, ó, sobre o ponto, né? Aqui que é a preparação. Então a gente pode jogar um percentual aqui, né? De isso sendo tratado esses riscos, né? Qual o percentual de redução, né? Quando a gente olha para a preparação, né? E a gente tratando esses riscos, qual é o percentual de redução de risco que a gente tem dentro da organização? Então a gente vai colocar aqui esse percentual, né? Aqui ele pode ser colocado à mão. Vamos colocar aqui 15%, por exemplo, né? De impacto e 15% de probabilidade aí também, né? Então, a gente está aí já tendo essa possibilidade de colocar essas percentuais aí para a gente ter aqui já a pontuação de risco residual, tá?
Então, aqui a gente observa que a gente consegue fazer essa pontuação aí de forma bem tranquila. Aqui, garantia que nós já estávamos aí na tela. E aqui a discussão. Então, em cima desses pontos aqui, os atores dentro da organização pode gerar aí uma discussão, pode gerar um comentário. E aqui a gente vê também as atividades, né? Vejam aí que as atividades aqui estão para mim, certo? As ações, os campos, né? O antes, né? O depois, né? A data que isso foi feito, né? Então, principalmente, pessoal, nesse nosso período, né? No período aqui que nós estamos, essa é uma funcionalidade muito importante, porque a gente consegue, mesmo não estando localmente no mesmo lugar, a gente consegue interagir com todo o time, certo? E ter aí uma visão bacana sobre o andamento do projeto, o que está acontecendo, quais as ações precisam ser tomadas, né? Há tempo, inclusive, de agir em relação a elas, né? Então, isso é muito bacana, né? Eu queria mostrar para vocês hoje essa parte, né, toda, e como que a gente pode tratar a implementação, né, os primeiros passos aí da implementação dentro da organização, né? E aqui, né, acabei clicando aqui errado, deixa eu voltar, e aqui a gente vai fazendo a avaliação no decorrer do que isso for fazendo com que a gente tenha aí a evolução do nosso trabalho. Então aqui, né, quando a gente clica em preparação, a gente já vem aqui em manual, né? Então, a gente vai mapear o controle, certo? Mais uma vez. Então, nós vamos aqui mapear o controle e vamos ver o seguinte. Esse controle aqui está efetivo mesmo, né? Então, a gente pode... Ele está coberto, né? Dentro do que a gente já fez de trabalho, ele está coberto? Vamos considerar, então, coberto, certo? Apesar, né, da gente ter essas telinhas aqui, nós vamos considerar que ele está coberto, certo? Então, você vê que o nosso percentual aqui, ele já teve aqui uma alteração, né? Ele já começou a ser alterado aqui, a gente já tem aí 4%, né, dentro do nosso plano, né, nosso sistema de gestão de privacidade de dados, nós estamos aí 4% aderentes já à lei, né? Como são muitas etapas, eu queria trazer para vocês hoje essa etapa da preparação, do início, e mostrar como a gente pode fazer isso na ferramenta, mais uma vez, totalmente parametrizável. Eu que criei esse fluxo aqui todinho, né? Então, você pode estar criando, você pode estar importando, né? Eu fiz questão de deixar aqui nessa tela para a gente mostrar para vocês que vocês podem perceber que está dentro, né? Tem todas as outras normas ou leis, né? Então, a gente pode estar, inclusive, para compreender aquele item, né, que a gente viu, que a gente precisa estar aderente às leis e normas inerentes ao nicho de negócio, a gente pode, inclusive, colocá-las aqui e fazer também essa avaliação em cima dessas normas, dessas leis, né? Então, trazendo aí uma melhor visibilidade na execução das tarefas e na visibilidade de como a organização está, né? A gente sabe que no nível aí executivo é muito importante essa informação, não só no nível executivo, mas também para toda a companhia entender em que pé estamos, para onde nós vamos chegar, né, e qual é a nossa perspectiva, né? Então, pessoal, eu queria trazer para vocês hoje aí esse panorama, né, essa forma aí de como nós podemos atuar utilizando essa ferramenta, né, como um apoio muito forte aí na execução das atividades, na preparação da organização como um todo, né, e fazendo aí um excelente trabalho preciso e cirúrgico, como a gente entende que é necessário para o momento, né? A gente sabe que a lei já entrou em vigor e provavelmente, assim, dentro dos próximos meses aí, né, nós entraremos aí com as sanções, né? As sanções, a lei entrarão em vigor também, e quanto antes a gente tiver uma preparação adequada, melhor, menos risco nós vamos correr, né, e estaremos aí aderentes ao que precisamos estar, né? Então, pessoal, eu queria trazer hoje para vocês esse ponto, né? Queria deixar mais uma vez aqui para vocês, né? Se vocês quiserem entender um pouco mais da ferramenta, saberem um pouco mais do que a gente pode fazer através da ferramenta, a gente entra em contato conosco, busquem mais informações que a gente vai poder estar ajudando aí
vocês nesses pontos aí, tá bom? Queria deixar aberto agora, né, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma pergunta a fazer, né, estejam bem à vontade aí para estarem externando a dúvida de vocês, fazendo algum comentário, falando sobre os pontos aí que vocês precisam falar, tá bom? Não, legal. Obrigado, Freire. Mas eu acho que assim, o Freire falou um negócio importante aí no decorrer da apresentação dele. Nós não trouxemos todos os pontos, tá, da LGPD, o que é possível colocar na ferramenta, tá? Até pela limitação de tempo que temos, tá? Exato. São lives aí de 1 hora e meia aí no máximo, tá? E também abrir dúvidas para que vocês tirem suas dúvidas, tá? Se vocês verem que tem algum ponto que não passou, alguma coisa, quiser comentar, fica aberto aqui para que seja respondido. Pode entrar, falar, comentar, nós vamos responder aí à medida que forem chegando aí dúvidas e comentários, tá? Mas acho que é isso, tá? Reforçar esse ponto que nós não conseguimos falar no tempo todo. Mas se faltou algo que você acha legal, eu quero ver a ferramenta fazendo isso, não quero falar agora alguma coisa, manda como sugestão. Assim como na semana passada a ideia era só trazer uma parte conceitual e foi sugerido colocar dentro da ferramenta, nós trouxemos hoje. Manda sugestão no chat, nos procure. A ideia é nos adaptar e ir apresentando aí conforme forem surgindo aí sugestões e comentários, tá? Mas fica um tempo aí aberto, então aí eu acho que até agora não recebemos nenhuma dúvida no chat. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, abrir o microfone e fazer algum comentário, fica disponível aí, tá? Freire, eu acho que você falou direitinho aí, o pessoal não ficou com dúvidas. Eu Isso acho é que eu bom. consegui, né? Legal, mais um Bom desafio dia. aí. Ô, André, Opa! tudo bem? Tudo bem, André? André, Bom dia, eu André. estou te devendo uma ligação, tá? Eu não Não, esqueci. relaxa. É que Relaxa como a que... semana passada foi conceitual e essa a gente entra na técnica, foi, vamos entrar na técnica primeiro e depois eu já entro em contato com o André. Não, legal. Gostei bastante aí da aplicação do Raibond, uma ferramenta de gestão, né, para parte de governança de privacidade de dados. E queria só, fazer um questionamento aqui, uma dúvida. Haveria condições, por exemplo, de eu registrar as operações dos meus scripts do Analytics e vincular ele ao Raibond, por exemplo? Eu tenho um script que eu vou rodar na folha de pagamento, ok? Perfeito. Tem vários dados sensíveis lá. Perfeito. Aí eu quero registrar dentro da plataforma do Raibond que no dia tal eu rodei o controle tal e ter aquele log ali dentro do Raibond para que, se alguém chegasse para mim, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados ou o titular do dados, olha, o que você fez em termos de tratação ou tratamento no meu dado? Aí eu poderia ir no Raibond e pegar uma listagem, olha, eu rodei esse controle tal aqui, tenho isso, para tentar, de alguma forma, eu automatizar essa resposta das solicitações dos titulares ou da própria ANPD, entendeu? Assim, se tecnicamente vocês enxergam que há viabilidade, ou é uma coisa assim para parar e ainda evoluir? Preciso parar, pensar aqui para ver custo-benefício, de tentar... Não, E parabéns excelente, aí, tá, gente? Obrigado. excelente pergunta, viu, André? Deixa eu te falar. Já de bate-pronto eu consigo te falar que é possível sim, tá? Inclusive, aqui no Results, a partir do Analytics, eu consigo disparar as análises que foram feitas no Analytics diretamente aqui para o Results em forma de tabela, né? E ele vai aparecer mais ou menos assim, né? Para você, deixa eu carregar aqui. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma qualquer só para você ter essa visibilidade aí, tá?
Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, ele pode vir dessa forma aqui para você. Você, inclusive, tem como exibir uma métrica aqui, e a partir dessa métrica criada, você pode, inclusive, deixa eu abrir uma outra telinha aqui, e vai ficar mais fácil para você visualizar. Deixa ele carregar aqui. Você vai poder, inclusive, trazer para cá, ó, no Estratégias. Uma vez que você faz aquela métrica ali que eu te mostrei, por exemplo, né? Então, digamos que você fez, você está aqui, né? A tabela ela é mostrada dessa forma aqui para você, ó. Ela é mostrada dessa forma para você, com os dados que subiram, e você pode, inclusive, gerar, por exemplo, gráficos, né? Para trazer as informações de uma forma mais visual aí, né? Mais tranquilas aí, né, para uma apresentação, né? E aqui, quando você gera as métricas, né, você pode gerar a métrica que for melhor para você, né, que atender melhor a sua necessidade, você consegue trazê-la para cá, ó, como visibilidade. Então, você consegue fazer, inclusive, aqui um gatilho automatizado. Então, você pode, por exemplo, gerar condições. Olha, se for observado que dentro do resultado um número X de dados não estão, por exemplo, anonimizados, aí você pode gerar um registro aqui, ó, né, de condição, por exemplo, né, publicado, atualizado, fechado, né, maior que, menor que, e assim por diante, com data e tudo mais, para que você, por exemplo, dispare uma ação, né? Então, uma vez que, a partir da coleta dos dados, ele foi observado alguma coisa que fugiu do que era previsto, né? O que é que ele vai fazer? O que é que a ferramenta pode fazer? Ela pode disparar uma ação, um e-mail, uma notificação, um questionário, né? E qual que é a frequência disso? Né? Você pode agendar, inclusive, a frequência para que isso seja feito de forma automatizada e chegue para você aí de uma melhor forma e você tenha aí tempo de agir, né? Em tempo aí de prevenção, ou em tempo de coletar as informações necessárias ou até corrigir alguma coisa que precisasse ser corrigido. Não sei se eu respondi sua pergunta, André. É que hoje a gente usa o RaiBond na nossa infra para ver as não conformidades dos controles, ok? Mas Perfeito. eu estou vendo que seria o mesmo conceito, mas com uma visão específica para o caso da gestão da privacidade. Isso, isso. Aí é Os aquela forma. gatilhos e os logs aí. Isso, isso. É daquela forma que eu te falei, né? A gente consegue parametrizar a ferramenta de acordo com a sua necessidade. Não, perfeito. Show de bola. Beleza? Certinho? Mais alguma dúvida? Bem, acho que não. Acho que daí a gente pode ir para a parte final, então, tá? Beleza, eu vou estopar a minha tela. Deixa eu compartilhar a minha. Vendo minha tela aí? Sim, sim. Tá certo. Bem, então nós deixamos os contatos aqui, tá? Tanto do Freire, o meu e o do suporte, tá? Vocês podem entrar em contato, tá? Nós ficamos disponíveis à disposição, tá? E adiantando um pouquinho, tá? Ainda não temos o material de divulgação, será enviado aí no decorrer aí dessa semana, mas nós iniciaremos uma série de 3 lives sobre machine learning, tá? Então, o Fábio e o Anderson nos trarão cases na parte de como implementar realmente, como integrar com analytics, toda essa parte de machine learning. São as 3 próximas apresentações. Nós já assistimos aí uma prévia aí
do material, tá bem interessante, tá? O Fábio e o Anderson têm se preparado continuamente, tá? Em relação a esse assunto, tá? Eles já falaram no Integrity Forum, tá? Então, é um material bem didático e também técnico, então vai trazer tanto a parte conceitual quanto a parte técnica, tá? Então, fico todos aí e reservem suas agendas aí para as próximas sextas-feiras, tá? E falei, são as próximas 3, mas nada impede, tá, pessoal? Mandem sugestões. Se vocês quiserem falar ainda mais sobre LGPD, alguma coisa que passou, que você, eu quero verificar isso na ferramenta, como é que eu faço isso? Ou uma outra alternativa, por favor, nos envie. Vamos nos planejar, vamos trazer apresentar, tá, o que for colocado aí para nós, tá? E a ideia é essa, tá? É ter essa troca de informações em cima da expectativa de vocês, tá? Freire, últimas palavras para finalizar. Pessoal, só quero agradecer mesmo a presença de todos, quero agradecer a participação aí de todo mundo, né? Agradecer a equipe, né? Nossa equipe aí pelo apoio de sempre, né? Pelos bastidores, que a gente sabe que sem essa união, né? Aí é difícil fazer alguma coisa, né? Então, agradecer toda a equipe, agradecer a oportunidade de hoje também estar falando mais um pouquinho sobre esse tema. E mais uma vez agradecer a participação de todos e desejar um excepcional final de semana aí a todo mundo. Bem, agora nós vamos dar uma folga ao Freire, né? Ele falou sobre as duas últimas, nessa e a última live, né? E dar uma folguinha para ele. Bem, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos mais uma vez, tá? Acho que a ideia é essa, estarmos trocando aí informações, um ajudando o outro aí. A ideia da live é essa, tá? Ajudar vocês no que for possível aí, tá? Trazendo novas informações, novo conteúdo semanalmente, tá? Mais uma vez eu quero agradecer a todos e desejar um bom final de semana a vocês e seus familiares, ok? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.